Enterrei meu marido há 6 meses. Ainda sinto o peso daquele caixão na sola dos pés quando fecho os olhos. E ontem, entre as latas de feijão e as gôndolas de azeite, eu o vi virar o corredor como quem procura algo na prateleira. O mesmo jeito de segurar o carrinho, o mesmo olhar que procurava o rótulo certo, a cabeça ligeiramente inclinada para a direita. Por um segundo, achei que era a memória me pregando uma peça. Foi só quando ele sorriu para uma mulher que empurrava um carrinho com 2 crianças que tudo ficou claro e absurdo ao mesmo tempo. Era ele. Vivo. O choque foi físico. O corpo não obedece. O mundo virou ruído. Anúncios de promoção, o tilintar de moedas no caixa, o som metálico dos carrinhos. E eu ouvi só o meu coração. Não gritei. Não corri. Segui. Silenciosa. Não planejei. Não tinha que planejar. Era apenas eu e aquela imagem que insistia em atravessar o meu luto como uma lâmina. A primeira coisa que notei foi uma cicatriz discreta no canto da sobrancelha esquerda. A segunda, uma pequena deformidade no dedo anelar da mão direita, que eu reconheci porque, no escuro do quarto, quando ajeitávamos lençóis, ele sempre fazia um gesto de arrumar a aliança com aquele dedo torto. Sabores e cheiros de uma vida inteira foram condensados naquele reflexo. A voz dele me chamando do outro lado da porta. A maneira como minha mãe ridicularizava o sotaque dele. O som dos sapatos quando vinha para a cozinha. Tudo se juntou em evidência. Segui-o até o estacionamento. Ele entrou num Gol branco. Decorei a placa. Eu não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez porque, de alguma forma, o enterro fora uma encenação aceita por todos, que naquela hora parecia me ter sido imposta. O caixão lacrado, as flores, os aplausos contidos. Quem enterra um homem que reaparece 6 meses depois e ainda pode parecer tão natural quanto naquele corredor do supermercado? Eu voltei para casa tremendo. As chaves caíram na mesa como se eu tivesse arremessado o mundo inteiro contra a madeira. As memórias vieram à tona como filmes que não quero ver, mas que me obriguei a rever. A ligação do hospital com palavras comedidas, a visita ao necrotério, os papéis assinados, o velório. Tive que me sentar. Abri a caixa com fotografias antigas. Peguei uma foto antiga de nós dois. O mesmo sorriso, o mesmo queixo com a cicatriz. E comparei com a imagem que tinha na cabeça. Era impossível ignorar. Não havia sombra de dúvida sensorial. Aquele homem havia sido enterrado e eu o tinha visto vivo. No dia seguinte, eu fui ao cartório. Não para conspirar, para provocar, para fazer cena. Fui para checar, para entender. As mãos tremiam mais por vontade própria do que por medo. Precisava transformar caos em fatos. Procurei documentos referentes ao processo que havia sido aberto na época da morte. Certidões, laudos, notas fiscais do velório. As coisas estavam em ordem, à primeira vista. Certidões, assinaturas, carimbos. Tudo o que dizem ter fechado um capítulo da minha vida. Mas a minha intuição, tão mulher e tão custosa, me dizia que havia algo costurado por baixo da costura. Passei a noite sem dormir. Às vezes sentia raiva, uma raiva crua que acordou algo que eu quase esquecera. Outras vezes, um medo silencioso. E se eu estivesse enganada? E se a saudade tivesse fabricado um fantasma familiar? Mas havia a placa do carro, a cicatriz, o dedo, e uma memória que não mente. A voz do homem que eu amei estava ali, em outra pele. No terceiro dia, saí cedo e fui até o endereço que decorei no estacionamento. A casa era simples, pintada de um verde água que, por alguma razão, parecia gritar vida. Veio à minha cabeça a imagem de um lar com brinquedos espalhados, risos infantis, panelas no fogão. Eu não bati na porta. Observei. Ele saía, com um copo térmico na mão, e conversava com a mulher de dentro do portão como se fossem vizinhos de longa data. A mulher chamava-se Cláudia, e as crianças, brincando no quintal, correram até os braços dela quando ela as chamou. Vi naquele quintal coisas que me deram náusea. Fotos coladas numa parede, uma toalha com manchas de comida, um par de chinelos infantil ao lado da porta. Tudo muito comum para quem mora ali,
Tudo muito terrível para mim. Voltei para casa com um papel amassado no bolso, onde tinha anotado a placa do carro, o número da casa e uma observação. Usa o nome Roberto. Não sei por que fui tão precisa. Talvez porque, em luto ou não, eu continuava sendo uma mulher que sabia ler padrões. O homem que eu enterrei teve vida antes de mim e depois de mim. Havia trocado de nome. Naquela noite não dormi. Revivi conversas e brigas, as promessas que se desmancharam na calçada de trás, as noites de ambos contando moedas, abri o armário onde guardava joias antigas, as velhas notas fiscais das lojas de família, os contratos que assinamos no começo. Sentei no chão da cozinha e chorei como se o pranto fosse capaz de dissolver a mentira. No dia seguinte, liguei para o meu filho, Marcelo. A voz dele atendeu com a pressa de quem tem muito o que fazer. Senti a voz dele, as fissuras, antes mesmo de pronunciar uma palavra. Fui direta, sem rodeios. A mãe viu o seu pai no mercado, eu disse. Havia um silêncio que atravessou a linha, um som de ar saindo, quase um suspiro que não era ar e não era coragem. Marcelo veio à minha casa em meia hora, com o rosto mais pálido do que eu o via desde a adolescência. O carro parou na calçada de um jeito desajeitado, as mãos suadas no volante. Quando entrou, evitou o meu olhar. Sentei-me à mesa e marquei no relógio cada segundo que passava. Ele não sabia o que dizer. A primeira palavra que saiu foi um pedido de desculpas contido, quase tímido. A segunda foi uma tentativa de defesa. Mãe, era o único jeito. A terceira, curta e definitiva, me fez entender que estava diante de uma traição que corria mais fundo do que minha intimidade com meu marido. Ele combinou tudo comigo. As palavras caíram pesadas. Marcelo contou, entre gaguejos e justificativas, que havia participado de algo que nós, como família, agora colhíamos em forma de dor. Falou de papéis assinados, transferências, vendas feitas às pressas. Falou de lojas vendidas sem que eu soubesse. Falou, porém, sempre tentando moldar a culpa como um favor prestado. Ele disse que era para proteger a empresa da gente. Mas quando eu perguntei o que significava proteger, Marcelo não respondeu bem. Havia medo nos olhos dele, medo de ser preso, medo de perder a família, medo de encarar as consequências. E havia algo mais. Arrependimento, pesado, mas tardio. Eu não agarrei meu filho. Não gritei. Não o arranhei. O que fiz foi me recolher num instante de silêncio denso. Porque uma coisa é a traição do parceiro. Outra é a mão que ajuda a cobrir a mentira ser estendida por alguém que você criou. Tudo se tornou carne e osso. Ele confessou que aprendera a falsificar assinaturas, a preparar documentos, a alinhar decorações para um enterro perfeito. Disse que havia recebido orientações, que tardou a perceber as implicações. Às vezes, a repentina honestidade parecia nascer do pânico de ser descoberto. Às vezes, era apenas a minha decisão de olhar nos olhos dele que o empurrou para admitir. O que mais me doeu foi ouvir que o caixão lacrado não fora por acaso. Não podia abrir, disse ele. O corpo não era dele. Quando saiu, deixando a porta semiaberta, senti uma mistura de náusea e de um tipo de poder que eu não reconhecia em mim. Saber. Saber que meu luto havia sido instrumentalizado. Saber que havia sido traída de uma forma que transforma a realidade. Saber também que eu tinha escolhas. A dor aguda foi substituída por uma ira serena, como uma panela de pressão que estava apodrecendo, e finalmente começava a chiar de novo. Não aumentei o tom. Não era hora de espetáculo, era hora de método. Liguei para Durval no dia seguinte. O detetive respondeu com a voz de quem conhece histórias assim. Ele não se impressionou nem condenou, apenas disse: venha. O escritório dele era pequeno, com cheiro de café fraco e papel velho. Havia uma estante abarrotada de pastas etiquetadas com anos de traições e mentiras que ele tinha desmontado. Sentada àquela mesa, eu senti que havia um lugar para a minha dor que não fosse só o calor dos lençóis ou o silêncio do quarto vazio.
Durval me ouviu relatar o que tinha visto e o que o filho havia admitido. Anotou com calma. Fez pouco caso das minhas lágrimas como algo que não influenciava a credibilidade dos fatos. Perguntou coisas objetivas: a placa do carro, a descrição da casa, os horários, os nomes. Quando eu disse Roberto, ele esboçou um mapa mental e disse: "Vamos descobrir quem é Roberto." Pediu alguns dias, equipamentos simples, uma câmera discreta, um gravador, o telefone de um contato de cartório. Tudo foi anotado. Ele propôs começar com vigilância e checar registros públicos que permitissem confirmar se a identidade de Roberto era legítima, sem tocar em procedimentos que violassem a lei, reforçando a distinção entre vigilância civil e investigação criminal. A primeira reunião com ele depois do início do trabalho foi no meu próprio quarto. Ele me explicou, com uma paciência que sabia tranquilizar, o básico do que poderia ser feito: confirmar documentos por via oficial, colher registros bancários via caminhos legais com a ajuda de uma advogada, fotografar movimentos, anotar rotas, identificar testemunhas. Não disse que seria rápido, disse que seria preciso cuidado. Disse com firmeza que falsificação é crime e que, se confirmado, haveria consequências. Eu me senti menos sozinha, mas não menos vazia. Havia ainda o corpo do homem que eu amei enterrado em algum lugar, indefinido, e a imagem dele andando entre as latas de milho e as promoções me perseguia. Enquanto Durval agia, eu voltei a lugares que eram nossos: a padaria na esquina, a loja que ele dizia que era única, a praça onde eu costumava conversar com amigas. As palavras eram as mesmas, mas tinham um sentido novo. Os olhares das pessoas que conheciam o nome Osvaldo agora pareciam carregar perguntas que eu não havia autorizado. Algumas amigas me abraçaram, outras evitaram o assunto com uma pressa constrangedora. A família se recolheu. Eu percebi, com uma clareza que doeu, que minha vida privada tornara-se um caso público em potência. E isso me deu ainda mais razão para agir com método, não com espetáculo. Os dias se foram preenchendo por pequenas vitórias e grandes vazios. Durval voltou com fotos, imagens do homem que dizia se chamar Roberto, entrando e saindo de casa com as mesmas marcas que eu conhecia. Uma imagem em particular me fez tremer nas mãos. Uma foto aproximada das mãos dele segurando a alça de um sacola de supermercado, e lá, impossível de negar, o pequeno nó da cicatriz no dedo anelar. As provas, quando se apresentam assim, têm uma frieza que corta mais do que qualquer acusação gritada. Uma madrugada, peguei um envelope com extratos bancários antigos que, por um descuido entre os papéis que eu havia deixado espalhados, eu reencontrei. Havia movimentações que não me pertenciam, transferências para nomes que eu nunca tinha ouvido antes, pagamentos feitos a um remetente que agora sabia se chamar Roberto. Não entendi tudo. Entendi o suficiente para saber que aquilo não era uma coincidência. Coloquei tudo dentro de uma pasta marrom. Aquela pasta tinha o peso de uma sentença que ainda não foi escrita. Sentei-me na varanda da minha casa com uma xícara de café que já não tinha gosto e pensei em como a vida nos força a aprender coisas que não pedimos para saber. Pensei em minhas amigas, em mulheres da minha idade que confiam e acreditam, e em quantas de nós poderiam estar, agora mesmo, enterrando um marido que, por baixo da terra, talvez esteja respirando noutra vida. Percebi que a minha investigação poderia ser uma cautela para outras. Não por vontade de expor, mas por responsabilidade. Quando finalmente decidi que era hora de informar alguém, além de confiar em um detetive, procurei uma advogada. A doutora Simone chegou com profissionalismo e sem o drama que eu, secretamente, procurava. Ela ouviu meu relato, iluminou pontos que eu nem sabia serem importantes e me explicou, em termos gerais, o que poderia ser buscado juridicamente: certidões, pedidos de bloqueio de contas, pedidos de anulação de vendas através de provas de falsificação e coautoria. Não fez promessas. Não poderia. O sistema judicial, explicou, é um campo de batalhas com regulações e prazos, mas afirmou, com a firmeza de quem já lidara com fraudes, que haveria caminhos a percorrer.
Enquanto esperávamos respostas de cartório e checagens de registros, fui ao supermercado novamente. Não para confrontar, para ver, para sentir. Sentei numa fila de caixas observando a rotina do lugar como quem lê um livro que, até então, não tinha capitular. Vi o corredor onde o reencontro havia acontecido e percebi como o pequeno gesto humano, alguém pegando uma lata, pode transformar-se numa evidência de vida. Pensei na Cláudia, naquela mulher que talvez tenha sido enganada sem saber, que talvez acreditasse nos pequenos rituais da Casa Verde Água. Me vi em sua posição por um breve e aterrador instante. As crianças correndo entre as pernas me deram uma pontada de compaixão e raiva juntas. Não contei a Cláudia nada. Ainda não. Não a procurei porque havia algo em mim que sabia guardar o segredo até o momento da verdade. Queria estar com provas. Havia memórias demais, e agora precisava de papéis. Eu sabia que a exposição sem provas poderia destruir vidas, inclusive a dela, possivelmente vítima também. Tudo aquilo que eu sentia não era apenas desejo de justiça. Era também medo de que um erro meu, uma acusação feita no calor, transformasse outra mulher em alvo de humilhação pública. Essa parte da minha dignidade ainda resistia. Eu não queria pulverizar mais gente. Eu queria reconstruir aquilo que havia sido tomado. Uma tarde, quando a luz do entardecer entrava pela janela da sala e desenhava faixas douradas no assoalho, Durval bateu a porta com uma pasta grossa. Abri-a com as mãos tremendo e encontrei fotos, extratos, um pequeno mapa de contatos telefônicos anotados em letra apressada. Havia também um documento meio borrado que, segundo ele, era uma certidão com elementos que não batiam com bancos de dados oficiais. Ela é uma certidão, mas tem indícios de inautenticidade, explicou Durval, apontando com uma caneta. Meu estômago virou. O mundo reduziu-se ao papel entre meus dedos. Havia ali indícios de que o enterro que eu fizera fora, de fato, uma encenação pensada por mãos frias. Na mesma pasta, encontrei registros de ligações que demonstravam contatos regulares entre Marcelo e o número que se associava à identidade do homem vivo. Havia horários, pequenas pistas. Numa gravação que Durval me mostrou em segredo, ouvi a voz de Marcelo, a mesma voz que me pedira ajuda tantas vezes quando pequeno, negociando algo em que ele agora admitia ter participado. Não havia ainda provas cabais para uma condenação. Havia, porém, a matéria-prima da acusação, indícios que, organizados, poderiam sustentar uma ação. Ao fechar a pasta, percebi que parte de mim estava aliviada. Conhecer os contornos do crime foi, de algum modo, uma forma de retomar controle. Mas o alívio era tênue, porque saber que meu filho estivera envolvido me partia. Saber que meu marido se reinventara como Roberto me deixava enojada. Saber que muitas pessoas, talvez, teriam seus mundos virados do avesso me fazia perceber a dimensão de um estrago que ia além do patrimônio. Era moral, era íntimo, era social. Quando Durval me perguntou o que eu queria, respondi: quero verdade, e quero respeitar a lei para que essa verdade seja reconhecida. Havia um tremor inevitável na voz. Ele assentiu, não sorriu. Não prometeu vitória. Só disse: vamos montar um dossiê, e vamos levar isso a quem de direito. A frase era simples, mas veio como um soco de dignidade. Eu sabia, então, que não poderia me permitir fraquezas que me transformassem em algo que eu não era. Eu queria justiça, não espetáculo. Eu queria reparação, não apenas vingança. Naquela noite, enquanto abria a janela e deixava o ar frio entrar, lembrei do enterro. Lembrei das flores. Lembrei da terra batida sobre o caixão que agora talvez não guardava aquilo que dizia guardar. Lembrei da minha aliança fria no colo e do silêncio pesado da igreja quando saí. Tudo isso ganhou outro tom. Não apenas perda, mas também tentativa deliberada de me roubar a vida que construí. E isso, por alguma razão íntima, me deu forças. Era estranho sentir que a dor que me consumiu por meses se transformava em um combustível preciso e cruel.
Eu me tornava uma mulher que sabia olhar as facetas de uma mentira, desmontá-la e reorganizá-la em peças que o sistema pudesse reconhecer. Ainda não sabia o que viria depois. Prisões, audiências, repercussão pública, muitas coisas que o mundo costuma amar e odiar em igual medida. O que eu sabia era que, pela primeira vez desde o enterro, eu havia feito algo que não era apenas chorar. Eu havia anotado a placa do carro, fotografado o homem, consultado o cartório, falado com meu filho, contratado um detetive. Era pouco. Era tudo. Quando me deitei naquela madrugada, a casa parecia menos vazia. A pasta marrom estava fechada sobre a mesa, e em algum lugar dentro dela repousavam a instabilidade e a promessa de respostas. Eu sabia que o próximo passo exigiria uma advogada disposta a entrar num terreno minado e um ministério público que aceitasse abrir investigação. Sabia também que no percurso eu teria que lidar com a culpa de um filho e a possível resistência de uma mulher que, talvez, tivesse sido enganada. Havia incertezas. Havia também a sensação de uma vida que se recusava a ser escrita por outros. Na manhã seguinte, acordei com um objetivo claro: juntar tudo o que fosse factual e ir com calma. Não queria mais noites de dúvida. Queria o mapa, o caminho. E sabia que, para isso, teria que entrar no circuito de papéis e protocolos que o Estado exige quando uma vida é roubada não só em corpo, mas em nome. Foi então que atendi o telefone da doutora Simone. Ela havia conseguido um horário mais cedo do que eu esperava. Pediu que eu levasse a pasta marrom. E pela primeira vez desde que vi o homem no corredor de Feijão, senti que estava prestes a cruzar uma linha que dividia o luto do processo. Abri a porta e respirei fundo. Saí de casa com a pasta nas mãos, pronta para expor tudo. Minhas memórias, minhas provas, meus medos. Como quem atravessa uma sala escura com uma lanterna, eu sabia que podia iluminar pedaços de verdade. E se a verdade fosse tão cruel quanto parecia, que pelo menos fosse completa. Quando virei a esquina, o telefone tocou novamente. Era uma ligação com número privado. Atendi, com a pasta apertada sob o braço. Do outro lado, uma voz não identificada disse apenas: "Tem cuidado, Helena." Antes que eu pudesse perguntar quem era, a linha caiu. Não sabia se aquilo era ameaça ou aviso. Sabia apenas que, dali em diante, o jogo não seria mais só meu. Havia olhos e ouvidos que eu não conhecia. Entrei no carro e segui para o escritório da advogada. A pasta bateu no colo. O mundo por fora estava ensolarado. Por dentro, eu carregava uma verdade pesada, feita de fotografias, de uma placa de carro e de uma confissão tardia. Tudo pronto para ser costurado em prova. Havia, no entanto, algo ainda maior. Uma decisão minha de não ser mais objeto nas histórias dos outros. A doutora Simone abriu a pasta com as mãos firmes. Olhou cada documento como quem examina ossos para entender a história de uma vida. Não levantou a cabeça até terminar. E quando finalmente falou, disse apenas: "Isso é suficiente para abrir uma investigação preliminar." Minha respiração falhou. Não havia festa no peito, só uma sensação de que o tabuleiro finalmente começava a se mover. Ainda havia muita estrada. Ainda havia perguntas sem resposta. Mas, pela primeira vez desde que enterrei Osvaldo, senti que não estava só. Se quer acompanhar essa investigação até o fim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vou precisar de testemunhas que acompanhem cada passo comigo. Saí do escritório da doutora Simone com a pasta apertada contra o peito e a sensação de que o mundo agora exigia provas. A advogada fez o que eu esperava. Não me prometeu vitórias grandiosas, explicou caminhos. Pediu atenção aos prazos, me orientou sobre formas de colher prova sem cometer ilegalidade e preparou o terreno para levar o dossiê ao Ministério Público. Era preciso paciência fria. Era preciso estratégia. Montamos um plano prático. A prioridade era, ao mesmo tempo, provar a identidade falsa e estabelecer a participação de terceiros, sobretudo a do meu filho. Havia nela, dentro de mim e também fora, uma necessidade quase física de mostrar que aquilo não era uma loucura de viúva.
Eu precisava ver as peças juntando-se numa narrativa que o judiciário pudesse entender. Identidade forjada, falsificação documental, movimentações financeiras suspeitas, participação de terceiros e, por fim, a ocultação de cadáver, a faceta que transformava a farsa em crime brutal. Não gosto de melodrama, mas gosto de ordem. A primeira medida foi pedir a Durval que intensificasse a vigilância. Ele montou plantões com revezamento, anotou rotas, horários de saída e entrada, observou os fornecedores que entravam na Casa Verde Água e fez um pequeno inventário do que chamavam de rotina. Tudo com fotos e anotações. Havia no método dele uma frieza reconfortante, nada de espetacular, apenas rotina documentada. Doutora Simone cuidou do resto, requereu junto ao cartório cópias autenticadas das certidões, pediu a checagem de registros em bases oficiais, requisitou junto ao banco, por via legal, a movimentação das contas associadas às transferências que eu encontrara. Explicou-me, com paciência de quem atende um ser humano antes de cliente, o que é prisão preventiva, medida que, em muitos casos, impede a fuga do investigado ou a destruição de provas, e quando se justifica seu pedido. Não prometeu que o juiz a concederia, mas deixou claro que havia elementos para pleitear. Eu me agarrei a isso. Enquanto os trâmites corriam, a vida cotidiana seguiu tendo seus pequenos cortes e costuras. Eu comparecia a reuniões com funcionárias da loja que ainda restavam, lidei com empregados aflitos, respondi a perguntas que eu mesma gostaria de não saber como responder. Tive que contar, com a voz medida que me restou, o que havia acontecido. Que alguém havia criado uma identidade falsa, que alguém havia assumido minhas mesas e caixas com assinaturas que eu não reconhecia, que havia transações que não me eram claras. Algumas pessoas acreditaram de imediato, outras confiaram na versão que o tempo costumava dar. Talvez haja um engano. Mas havia um núcleo de empregados que, vendo meus olhos e a pasta marrom, resolveu ficar. A primeira grande peça jurídica veio pela via da possibilidade de obter uma gravação que mostrasse em palavras a participação de Marcelo. Foi doutora Simone que propôs a ideia com frieza cirúrgica. Se conseguirmos uma confissão espontânea, com as palavras dele, será uma prova poderosa. Ela não sugeriu ardis ilegais, sugeriu, isso sim, uma armadilha moral. Um encontro onde Marcelo acreditasse estar lidando com questões de família, com a mãe vulnerável e falasse sem reservas. Combinei o almoço. Na verdade, a doutora Simone orquestrou tudo de modo prudente. Marcamos um encontro para tentar consertar as coisas, segundo a versão que convidei Marcelo a aceitar. Pedi que trouxesse papéis sobre as lojas, desculpa comum o bastante para que ele viesse munido de nervos. Fui eu quem sentou frente a ele, com a mão trêmula sobre a mesa do meu pequeno jardim, fingindo cansaço e busca de consolo. Mas levei também um gravador pequeno, legalmente aceito quando um dos interlocutores concorda em gravar a própria conversa. E uma pessoa da equipe da advogada, esperando a poucos metros, caso fosse preciso intervir. A legalidade foi conversada com antecedência. Havia o consentimento tácito à própria gravação, porque eu participava daquela conversa que se tornaria prova. Marcelo chegou tenso, sentou-se sem olhar direto para mim. Tentou sorrir uma vez e o sorriso pareceu rasgo. Falei como uma mãe que deseja entender. Perguntei sobre as vendas, sobre a necessidade de proteger a empresa e sobre os passos que ele havia dado. Ele falou no plural, como quem se senta em um barco que já viaja. E então, entre justificativas e murmúrios, veio a parte que eu temia. Palavras derrotadas, confissões que saem pela boca como se fossem um alívio de peso. Ele descreveu ter assinado papéis, ter ido ao cartório com um despachante que sabia o trâmite, ter recebido ordens sobre o velório que não se devia abrir, ter participado do envio de transferências. Em um momento, limpou o rosto e disse, quase sem som, nós compramos. Eu sei que parece errado, mas era para garantir a continuidade. Meus dedos cerraram o copo de suco. A voz dele soou pequena e estranhamente crua. A gravação não foi cena de horror, foi cena de humanidade doída. Marcelo chorou,
pediu perdão. Disse que havia sido manipulado e também seduzido pela promessa de consertar tudo. Admitiu que assinara com o próprio punho, que ajudara a forjar papéis, que aceitara fazer parte do esquema. As palavras saíram sem a malícia que eu, em alguns momentos, desejava ver. Saíram como quem descasca uma ferida. Entreguei a cópia digital da gravação para a doutora Simone, que sorriu sem alegria. Temos o que precisamos para pedir medidas cautelares. A parte jurídica então acelerou. Doutora Simone preparou o pedido de prisão preventiva contra Marcelo, fundamentando-o na possibilidade de interferência em provas e no risco de fuga, e, sobretudo, na gravidade dos crimes em análise, falsificação de documentos, estelionato contra a própria família e participação em ocultação de cadáver, conforme os indícios que havíamos reunido. Simultaneamente, apresentou ao juiz pedido de bloqueio de contas e de indisponibilidade de bens que parecessem ligados às vendas que, segundo os documentos, foram realizadas às escondidas. Pediu também uma medida para que as vendas feitas às pressas fossem, se comprovadas as fraudes, anuladas, um pedido para restituir o que nos tinha sido retirado. Não posso dizer que não senti medo. Senti. Medo da exposição, do julgamento público, da reação de gente que até então me respeitava. Mas senti também algo mais. A sensação de que eu estava, enfim, pedindo ao Estado que devolvesse um pouco da vida que me roubaram. Sim, havia vingança em meus pensamentos às vezes. Havia vontade de ver cada passo respondido. Mas o que me acompanhava era mais preciso. A busca por justiça que pudesse reparar minimamente o que fora quebrado. O juiz analisou os pedidos. Em poucos dias, foi deferido o bloqueio de algumas contas e uma medida cautelar que dificultou a continuidade dos atos patrimoniais relacionados às lojas. A palavra exata que vi numa das petições foi indisponibilidade, e eu precisei respirar para entender que significava. As contas ficariam congeladas. Não haveria saques, transferências. Não era a solução completa, mas era um passo que me permitia respirar com menos pavor. Ao mesmo tempo, a promotoria, representada pela doutora Flávia Mendes, aceitou instaurar a investigação criminal baseada no nosso dossiê. Lembro até hoje da primeira vez que a vi. Austera, mas não fria, com olhos que faziam perguntas sem pronunciar as palavras. Ela leu os documentos, ouviu a gravação e fez perguntas técnicas que revelavam a dimensão institucional daquilo. Precisamos garantir prova que ligue a identidade Roberto ao nome civil que consta das certidões, disse ela. E foi assim que o inquérito tomou forma. A prisão de Marcelo foi um momento que eu esperava e temia em dose dupla. Quando chegaram à nossa casa, vinténs de polícia, era o fim de uma etapa. Ele foi algemado e levado sem alarde, num clímax que não rendeu cenas de filme. Apenas passos firmes e a voz dele pedindo desculpas. Vi minha filha de criação, uma vizinha que me ajudava com pequenas tarefas, cobrir o rosto para que as crianças da rua não vissem. Vi os olhares se espalharem pela rua. Marcelo foi conduzido. A sensação foi ambígua, alívio e perda. Eu o amava. Ainda o amo com um amor que agora convive com indignação. Ver o filho preso pela participação no esquema foi como ver uma segunda metade da minha vida despedaçar-se. Com Marcelo detido, o processo seguiu a passos que eu, antes, talvez não conseguisse descrever com calma. Houveram audiências para ratificar medidas cautelares. O cartório colaborou quando a promotoria pediu cópias de documentos. O banco cumpriu a ordem judicial de bloqueio de algumas contas. A imprensa começou a circundar as ruas da cidade. Alguns repórteres me buscavam por declarações que eu recusava a dar. Pedia à doutora Simone que cuidasse da comunicação para que a pauta não descambasse para o espetáculo. Queria que os fatos falassem por si só. Enquanto isso, as investigações sobre a identidade Roberto revelaram fraude documental. Havia registros com elementos que não batiam com bases oficiais. Havia despachantes mencionados em trocas de mensagens que agora eram analisadas.
havia saques em espécie em agências diferentes que, somadas às transferências, criavam um padrão. A promotoria conseguiu, com a perícia, apontar indícios de falsificação em certidões. Foi um daqueles momentos de frio, ver palavras como falsificação e documento público alterado em papéis oficiais, enquanto a minha vida, até então, parecia escrita com tinta indecifrável. Em um dia que me lembro como se fosse uma fotografia, fomos até a Casa Verde Água, acompanhados por oficial de justiça e por representante da promotoria. Queria ver de perto. Havia naquele endereço 2 crianças brincando com um carrinho amarelo, uma mesa posta, roupas estendidas. Quando batiam na porta, a mulher que abriu, Cláudia, parecia ter uma expressão que misturava confusão, medo e aquela candura de quem, até então, acreditara na rotina de um lar. Eu não queria feri-la sem necessidade. Queria, sim, a verdade. A notificação que a promotoria entregou formalizou o início das diligências. Cláudia ouviu a leitura das medidas. Desmoronou. Não chorei naquele momento. Ali, entre a sala com cheiro de comida e a presença da promotora, senti compaixão e raiva em igual medida. Cláudia declarou que não tinha conhecimento da falsidade. Falou com lágrimas de mãe. Eu só queria uma vida simples para minhas crianças. Ela foi ouvida como testemunha. Os meninos foram resguardados de exposição. A promotoria acionou a assistência social para cuidar das crianças. Em nenhum momento me passou pela cabeça destruir aquela família. Sempre tive claro que havia vítimas de vários tipos naquela história. Cláudia era, em muitos aspectos, uma vítima também. E assim a tratamos, com cuidado. Quando chegou o pedido de prisão preventiva contra o homem conhecido como Roberto, que as investigações associavam ao meu marido, a equipe da promotoria apresentou indícios robustos, documentos falsos, movimentações bancárias e o papel da família na articulação. Havia provas fotográficas, documentos periciados e, claro, a confissão gravada do filho que, mesmo chorando, descrevia passos. O mandado para localizar e prender o homem foi expedido. A polícia fez a abordagem. Ele foi encontrado tranquilo, como se a vida tivesse continuado indiferente ao que havia sido tirado de nós. A entrega da notificação foi o momento que, confesso, mais doeu e libertou ao mesmo tempo. Fui eu quem o encarou naquela casa, levando em mãos a notificação extrajudicial que já havia sido revisada por advogados. Entrei no quintal como quem entra em cena final. Ele estava sentado numa cadeira com um copo de café, a expressão esgarçada. Quando me aproximei, as palavras saíram curtas. Helena! Ele tentava ser familiar. Não consegui recuar. Coloquei o documento na mesa. As palavras legíveis faziam sombra. Havia pedidos de esclarecimentos, havia ordem de apresentação, havia indícios de que as vendas deveriam ser revistas. Ele ouviu, por fim, a voz da promotora que lia as imputações. Falsificação, estelionato, ocultação de cadáver, bigamia. Ao pronunciar ocultação de cadáver, senti o ar rarefeito. Cláudia, na sala ao lado, chorava baixinho. Ele se ajoelhou. Não houve gesto de arrependimento verdadeiro. Ouvia calculismo. Seu rosto, por vezes, parecia mostrar medo, medo de ser alcançado. Por outro lado, senti também no olhar dele uma ponta de derrota ante o que se tornou inevitável. Naquele momento, eu não quis humilhar. Quis que a lei agisse. E foi ela, fria e efetiva, que deu sequência. A polícia o conduziu. E com isso a cidade assistiu ao desvelamento de uma vida que se havia reconstruído sobre mentiras. O processo penal, como é costume, demorou em suas engrenagens. Houve audiências, defesas apresentadas, perícias complementares. A promotoria sustentou as acusações com base nas provas que juntamos. Documentos com indícios de falsificação, movimentações financeiras atípicas, a confissão do filho e relatos de testemunhas que classificaram os eventos em sequência lógica. Em paralelo, movemos a ação cível para anular as vendas das lojas e requerer a indisponibilidade de bens, visando recuperar o patrimônio que havia sido dilapidado. Foi um tempo de espera processual em que aprendi a paciência ativa. Agir,
no prazo certo, com a documentação correta, e não ceder ao espetáculo. A Justiça, em decisões interlocutórias, determinou o bloqueio de contas e a suspensão de algumas transferências. Não era a totalidade do que havíamos perdido, mas representava um passo. As lojas que restaram foram colocadas sob uma administração judicial temporária para que as atividades não sucumbissem e para preservar empregos. Contratei, com a ajuda da advogada, um gestor de confiança para tocar as operações. Passei a comparecer ao trabalho todos os dias, não mais como dona que delega, mas como quem reconstrói tijolo a tijolo uma casa que fora vandalizada. As audiências públicas geraram repercussão. Alguns amigos se afastaram, desconhecendo como lidar com a vergonha alheia. Outros, pelo contrário, se aproximaram e me deram ajuda prática. Ligações, sugestões, café com bolo nas manhãs. Um grupo de amigas me acompanhou em algumas sessões no fórum. Lembro de uma delas, a Sandra, que segurou minha mão enquanto eu assinava papéis e me disse, baixinho, você não está sozinha. Essas pequenas coisas, depois, fizeram toda a diferença. Houve também momentos difíceis. A exposição trouxe olhares maldosos. Pessoas vinham à loja apenas para enxergar o que restou da viúva enganada. Mas houve quem, coragem e dignidade, continuasse a me olhar nos olhos e a atender com carinho. E foi assim que, aos poucos, retomamos uma boa parte do movimento comercial. A administração temporária fez ajustes, recontratou funcionários e preservou a clientela. Quando as vendas que haviam sido realizadas com indícios de fraude foram declaradas passíveis de anulação, metade do alívio veio do gesto formal, e a outra metade veio do simples fato de que eu, de novo, podia entrar na loja e tocar as prateleiras sem sentir que estava pisando numa terra ocupada por falsidade. Em termos criminais, as consequências foram sendo tramadas. Marcelo foi, por algum tempo, mantido sob prisão preventiva, até a instância que eventualmente reavaliou sua situação e permitiu medidas alternativas, conforme os ritos. Olhá-lo naquele corredor do fórum, diminuído, envergando o peso de suas escolhas, foi uma ferida que sarou devagar. Ofereci-lhe apoio jurídico, mesmo estremecida. Quis que a justiça fosse aplicada com rigor, mas também com esperança de recuperação humana. Já Osvaldo, chamado em juízo pelo verdadeiro nome que seu registro civil indicava, foi processado. As acusações de falsificação e de ocultação de cadáver acarretaram uma tramitação complexa que trouxe à tona detalhes sombrios sobre a forma como havia encenado a própria morte. Uma notícia que me atingiu com estranhamento foi aquela da sua morte na prisão. A informação veio meses depois de sua condenação inicial. Morreu encarcerado. Não houve cerimônia pública. Havia em mim, porém, uma mistura de sentimentos que resistiram a ser rotulados. Não festejei, não chorei de imediato. O que senti foi alívio tranquilo. Um fechamento pragmático de capítulo que não me devolveria nada material, mas permitia que a história fosse finalizada de maneira que eu não tivesse que negociar entre memória e indignidade. A recuperação patrimonial teve capítulos. A ação cível conseguiu anular várias vendas que haviam sido firmadas de forma fraudulenta. O juiz, ao analisar os documentos e as provas, determinou a restituição parcial dos bens e ordenou o bloqueio judicial de valores para garantir eventual reparação. Recebi, por fim, indenização por danos morais em decisão que reconheceu a profundidade do desgaste que vivi. Decisão esta que me trouxe novamente a certeza de que o aparato jurídico serve para recompor, ainda que não sepultar a cicatriz. Nunca houve promessa de que tudo seria recuperado. Havia, isso sim, reconhecimento de que a minha dignidade havia sido violada e que a família merecia reparação. Quando a poeira do processo começou a baixar, enfrentei outra batalha. O que fazer com o resto da vida? Eu havia passado meses mergulhada em papéis, no fórum, entregando depoimentos, acompanhando perícias. Havia perdido tempo que, de outro modo, dedicaria à costura, aquelas tardes com agulha e linha que me davam paz. Foi nesse momento que decidi abrir um ateliê, não como fuga, mas como retorno, uma retomada de algo meu, um abraço em mim mesma. O ateliê foi pequeno no começo, paixão e um quarto adaptado.
Escolhi o nome com cuidado. Preferi algo simples que não carregasse o passado diretamente. Reuni máquinas de costura, tecidos que meus pés podiam sentir e convidei algumas mulheres que conheci nas reuniões de apoio a vítimas para ensinar e trabalhar comigo. Criei um pequeno círculo de aprendizado, um lugar onde a dignidade podia aprender de novo. Foi lá que transformei retalhos em vestidos, remendos em peças novas. Cada ponto que eu fazia, naquele início, parecia fechar um buraco invisível que a vida havia aberto. E aos poucos, o ateliê virou um pequeno negócio que deu sentido e trouxe prazer. Parte do que recuperei usei para algo que me importava: criar um fundo de apoio para mulheres que, como eu, tinham sido vítimas de fraudes ou de violência financeira na terceira idade. Doe-se parte. Foi o verbo que escolhi: doar. Criei uma pequena bolsa para qualificar microempreendedoras, para ajudar com custos jurídicos iniciais e para dar cursos de alfabetização financeira. Não quis fazer disso propaganda. Quis que fosse um gesto concreto que multiplicasse proteção. Quando vejo as mulheres que passaram por lá hoje, costurando, vendendo seus produtos e sorrindo, sei que houve transformação. Também visitei a prisão uma vez, na qual me foi permitido ver o homem que fora meu marido. Não por curiosidade mórbida, mas por necessidade de encerrar. Falei poucas palavras. Olhei no rosto que, por tanto tempo, foi o lugar da minha segurança. Não houve reconciliação. Houve, sim, uma constatação. A palavra morte pode, por fim, ter variedades. A prisão foi uma das formas pelas quais aquela parte da vida dele foi encerrada. Saí de lá com passos leves por fora e pesados por dentro. Era um capítulo fechado, mas eu não queria mais que ele ocupasse espaço mental. Ao longo desse processo, cuidei também dos netos. Cláudia, quando começou a entender o tamanho da trama, recebeu apoio para a guarda das crianças, e eu busquei acompanhá-la sem invadir sua dor. Compramos móveis, revisamos a escola, mantivemos a rotina. As crianças precisaram de estabilidade, e foi isso que tentei oferecer. Presença, segurança, pequenas celebrações que não envolvessem o passado. A compaixão que senti por Cláudia não era menos intensa porque eu a via, em certo grau, como vítima. Ela havia namorado um homem que se passava por outro. Havia sido enganada. Eu entender isso ajudou-me a não transformar a verdade em instrumento de destruição de uma família que também sofrera. Com a recomposição parcial do patrimônio, reorganizei o que restou das lojas. Recontratei funcionários, negociei com fornecedores de forma honesta e transparente e coloquei no papel uma nova governança. Abri as portas da loja com uma atitude renovada, não mais dona isolada, mas líder que tem pela frente um legado a restaurar. As vendas retornaram, e com elas uma estabilidade que me permitiu, finalmente, planejar viagens de que falara quando jovem e nunca fizera. Voei sozinha para uma praia que sempre quis ver, e no mar deixei algo simbólico, as dores antigas, não para nunca mais lembrá-las, porque memórias afinal nos constroem, mas para que ficassem menos como feridas abertas e mais como cicatrizes que contam uma história. Hoje, ao sentar no ateliê, vejo mulheres costurando, clientes sorrindo, seguranças cumprindo os turnos e uma rotina que me alimenta de propósito. Doei parte dos recursos a uma associação que ajuda idosos vítimas de golpes. Sabia, no meu íntimo, que parte da justiça que eu queria era evitar que outras pessoas passassem pelo que eu passei. A vida me devolveu trabalho, e eu devolvi parte do que ganhei em solidariedade. A última vez que senti, de forma clara e desligada, a sombra do que vivi foi num almoço com amigas em que alguém, sem maldade, disse: "Você venceu." Não responde com um sim imediato. Vencer para mim não foi ver alguém preso ou ver meus nomes voltar aos papéis. Vencer foi retomar minhas manhãs, sentir a linha deslizando, reencontrar o gosto do café, decidir sozinha, sorrir sem medo da mentira. Dignidade, percebi, não é um status que se conquista em tribunal. É um ritmo de vida que a pessoa escolhe manter, por menor que pareça o gesto. Esse relato não pretende ser manual de investigação nem promessa de sucesso. Falo de escolhas,
de documentos que se alinharam, de instituições que cumpriram função. Falo de dores reais e de caminhos legais que, quando trilhados com paciência e assessoria adequada, podem levar ao reconhecimento da injustiça. Sei também que muitas histórias terminam diferente. Algumas sem justiça, outras com cicatrizes maiores. A minha foi essa, descoberta no corredor de um supermercado, uma série de provas reunidas, prisões que se sucederam e, finalmente, uma reestruturação de vida que me permitiu não apenas recuperar bens, mas reaver a mim mesma. Hoje, quando passo pelas prateleiras da loja que recuperei, há clientes que me cumprimentam como quem cumprimenta um nome conhecido. Há crianças que comentam sobre o ateliê da vovó. E eu rio. Há dias em que, ao fechar a porta, sento no sofá e releio partes da pasta marrom como se elas fossem folhas de um processo que me reconstruiu. O tempo, paciente e implacável, mexeu nas coisas. Nem tudo voltou. Nem tudo precisava voltar. O que importou foi que eu recuperei a capacidade de escolher. Se algo fica dessa história, quero que seja isto. A dignidade não tem idade, e a ação, quando pautada pela lei, pela prudência e pela solidariedade, pode reparar e transformar. A vingança não foi meu prêmio. A vida renovada foi. Se por vezes a tentação de retribuir com dor insistiu dentro de mim, escolhi outro caminho, que não por ser mais suave, foi menos destrutivo. Reconquistar meu lugar no mundo. E esse lugar inclui costuras, viagens, doações, cafés com amigas e uma rotina que acalma. Se você conhece alguém que esteja numa situação parecida, procure ajuda legal e não se veja obrigada a carregar o fardo sozinha. Existem profissionais que fazem esse trabalho de forma técnica e humana. E se essa história tocou você de alguma maneira, compartilhe com alguém que possa se identificar. Deixe nos comentários o que achou, sempre com respeito e empatia, e inscreva-se para ouvir outras histórias reais de quem escolheu reconstruir a própria vida. Obrigada por acompanhar.